conscientização de funcionários, campanha interna, projetos de reuso. Te falando um pouco de reuso, na verdade, para vocês entenderem mais o que é esse reuso que eu estou falando. A gente tem um sistema na Ambev aqui que lava as garrafas, as garrafas que vêm do mercado, que vão ser lavadas e novamente envasadas. Essa água que é utilizada no pré-esguiche dessas garrafas, essa água ela é reutilizada, por exemplo, no enxágue das garrafeiras, que são aqueles hidradados que vão às garrafas. A gente utiliza também toda a água de processo que a gente chama água mais nobre, que não tenha contaminante, bem como foi falado na palestra, assim, a gente toma cuidado, né, e ter também até uma empresa que ajuda a gente nesse controle de análise para definir qual que é o tipo de uso adequado para a sua finalidade, até para evitar, né, que uma água potável, né, seja utilizada, uma água recuperada. Esse é um cuidado que a gente também tem e que faz com que a gente, cada ano, venha reduzindo mais o consumo, e para esse ano, com certeza, a nossa meta é reduzir mais ainda do que a gente tem reduzido nos últimos anos. Até para que com a Gusa, para esse ano, a gente passe por uma ampliação, a gente vai aumentar praticamente 43% a capacidade de produção da fábrica de agudos, e com isso a gente tem uma meta, mesmo com a ampliação, de reduzir o consumo, né? Então, assim, a gente está muito preocupado também, não só em aumentar a produção, né? Aumentar a produção, mas também reduzir o consumo. Esse dado que eu passei de 2008 para 2007. Cada ano que passa, a gente vem produzindo mais, né? O mercado vem aquecendo. Então, mesmo com esse aumento de produção, a gente batalha forte para reduzir o consumo de água. Então, na verdade, isso é um reflexo do trabalho que a gente faz de gestão ambiental dentro também. O senhor quer acrescentar alguma coisa ou vamos para a pergunta? Alguém alguma pergunta, por gentileza? Carmen, vamos ver se funciona aqui, senhor. Está funcionando. Tem pergunta? Enquanto estão elaborando as questões aí, só fazer uma... disponibilizar, tá, no site da entidade, da Fiesp, Ciesp, um manual sobre conservação e reuso da água. Tá? Então, tem diferentes abordagens, conceitos, desde o reuso de água bem clássico, que é o caso da Ambev, que é uma água que é captada de poço, né, e depois usada no processo industrial, e depois, após a lavagem, é feito todo o tratamento para entrar no circuito de novo, como outras alternativas aí, que o professor inclusive comentou. Tá? Então, vocês podem baixar, está em arquivo PDF, tá? É bem interessante esse manual e serve aí como uma orientação, tem alguns números sobre questões da escassez ou não da água por estado, por cidade e assim por diante. O site é www qualquer coisa, viu? Mas é brincadeira, é www, acho que fiesp.com.br. Mas é só pôr no Google, o Google facilita a vida, Fiesp, aí você vai lá e vai procurar. Não, mas ainda estou enxergando, né? Não estou, qual o braço? Tá vendo? www.fiesp.com.br, tá vendo? Brincadeira. Outro, vamos ser comercial. Outro aqui é o seguinte, foi feito um trabalho também aqui internamente, o grupo do meio ambiente, Olhar Verde, todos esses parceiros, e saiu esse documento também da casa, o Estado de São Paulo que queremos, né? Então foi feita uma pesquisa entre poder público, sociedade civil organizada, empresas, e aqui também tem algumas coisas, vocês vão ver que as demandas dos setores, das pessoas praticamente são sempre as mesmas, e aqui também fala alguma coisa da importância de reuso de água. Também disponível tudo lá, assim como outros manuais. É bem interessante, visível na consulta. Na hora que vocês entrarem, vocês procurem pelo Departamento de Meio Ambiente e lá vocês vão ver o que dá para baixar em arquivo PDF. Tá? Obrigado.
existem materiais para instalação de captação de água de chuva no mercado de construção civil para uso doméstico? Projetos de engenharia. Professor? Eu conheço assim, algumas empresas que têm já sistemas kits prontos. Você já compra e já tem todo o sistema de retenção de... desculpa, é para água de chuva, né? Água de chuva. Captação de água de chuva. Água de chuva. Então, porque tem que ter um sisteminha antes para retiragem de folhas secas. Não é nem um filtro, é uma peneira inicial, um sisteminha. Inclusive, depois que encheu, tem que ter um sistema para de extravasão, que sai fora a água e você não está mais armazenando. Aquela primeira água inicial também tem que ser jogada fora. E esse sistema já é pronto. Se não me engano, é nome comercial, não me engano, é Aqualink, alguma coisa assim, se não me engano. Mas existe. Eles dão um nome de cisterna. Tá? Eles dão um nome cisterna é um reservatório de água de chuva deles. Mas eles dão um nome de cisterna para o sistema todo. Tem até com bombinha, existe sim. Professor, e o senhor aconselha esse uso da água da chuva aonde dentro de uma casa? É o seguinte, a água de chuva, ela aparentemente parece que não tem muito problema. Tá? Mas veja bem, se você tem um animal em casa, tá? E essa água que está sendo coletada, ela é recolhida num local que esse animal fica, por exemplo, tá? Você pode ter problema de contaminação. Okay? Aconselha-se a recolher essa água mais de telhados apenas. Tá? Você vai ter uma qualidade melhor. Não significa que ela é totalmente isenta de possibilidade de contaminação. Okay? Mas o uso dela, ela pode ser em irrigação, lavagem de piso, né? Bacia sanitária. Às vezes pode ter um sistema para bacia sanitária. Okay? Então é mais para esses tipos de uso. Não utilizar para alimentação ou lavar roupa. Pode, até pode, porque a roupa você vai colocar ao sol, né? Para secar. Então, já se tiver alguma coisa. Mas assim, com relação a outros tipos de uso, irrigação, por exemplo, até pode, né, como é feito ali, né, não vai ter muito problema, mas sempre a gente tem que ter um certo cuidado, né, com essas águas. E a gente já reclamou de reaproveitar a água de chuva do telhado, porque a gente tem casas que tem muito gato, né? Exatamente. Pombo, gato, passarinho, às vezes não é tão bonito não. Só para colocar, está liberado também da mesa, que se quiserem perguntar para o professor ou vice-versa, eu mesmo tenho umas perguntas. Uma vez que a água foi tratada e reutilizada, ela poderá ser tratada e reutilizada novamente? Até quantas vezes? Esse é um caso muito específico. Depende do tipo de uso que você vai ter. Né? Por exemplo, em caldeiras, né, nós temos muito problema de incrustações. Né? Então, o que é isso? Você faz um reuso da água para a caldeira, para resfriamento, por exemplo, de alguma coisa, e se ele tiver muitos sais, ela vai começar a incrustar na caldeira. Então, é um problema sério. A gente tem um limite máximo de sais. Esse é um tipo, estou dando um exemplo. Né? Conforme você vai reutilizando, você sempre vai alterando essa qualidade. Mesmo que você passe pelo tratamento, você nunca vai retornar na qualidade que ela tinha anteriormente. Tá? Sempre ela está tendo um acréscimo, ou de sais, ou algum outro tipo de problema que ela possa ter, algum metal pesado, dependendo da indústria, alguma coisa, ela vai acrescer sempre alguma coisa. E a gente vai ter que ficar de olho. O número de vezes vai depender da sua necessidade naquele momento, da onde você pode chegar, né,
com aquele índice que você está controlando. Se é sal, às vezes é um tipo de sal específico que às vezes você pode reutilizar só uma vez. Né? Então, depende muito da utilização que você tem. Né? Em residências, aí, dificilmente a gente tem uso e reuso mesmo em residência. Né? Uso, voltando mais, a questão da água de chuva, isso também não tem muita importância. Né? Alguns autores dizem que pode ser reuso. Tá? O importante é que o pessoal faça. Né? Esse é importante. Mas, então depende muito dessa questão, tá? Para que é e a finalidade de controlar a qualidade da água que você está necessitando naquele momento. Eu acho que foi um puxão de orelha. Né? www.ciesp.com.br/Bauru. Já tem o daqui de Bauru também. Tá? Obrigado, Rodrigo. A má distribuição de água, ela não acontece só a nível geral, a nível cidade mesmo. Então, quando você vai falar dentro da comunidade, que é o nosso alvo mesmo, ali dos nossos alunos, falar para uma pessoa que falta água no bairro direto, que ela tem que economizar o que ela não tem, é meio complicado. Então, você tem que partir primeiro do princípio que a água é um direito básico de todo cidadão. Aí, para daí partir para esse projeto, que hoje eu trabalhei na educação de jovens e adultos, e quando se levanta essa questão, eles são muito assim, aparentemente parece que a população que não tem, ela não tem voz, muitas vezes ela não é ouvida, mas ela quer falar e ela se pronuncia quando você fala, mas professor, eu vou economizar. Aí você tem que ter um jogo de cintura enorme para reverter assim, o teu programa e tal. Então hoje eu vejo assim, que essa má distribuição, ela é um dos motivos para a gente trabalhar, para conscientizar depois da questão da água. Porque lá na escola, quando a gente vai ensinar as crianças, é muito interessante. Lá em casa não teve água ontem, professora. Aí eu não tomei banho ontem, não tinha água. E aí saiu esses dias atrás uma reportagem de uma cidade, na qual uma própria pessoa dentro da órgão público pegou água do caminhão-pipa e levou para a sua piscina. Saiu no jornal, saiu no noticiário. Quer dizer, é uma coisa que te deixa assim frustrada na hora de você falar para a criança assim, ou mesmo para a comunidade, ou vamos economizar. Então são coisas que nós, enquanto professores, temos que ter uma visão muito ampla das questões várias que envolvem isso, para chegar nessa conscientização. É necessário tudo, mas sempre partindo de pontos básicos da população. Então essa hoje, quando